Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar com o jornalista e cartunista Alberto Bennett. E aí, Bennett, tudo bem? Tudo bem, vocês? Como é que vocês estão? Obrigado pelo convite. Estamos ótimos, é um prazer recebê-lo. E eu sou o Leandro, mas hoje pode me chamar do 68 da Barrel Wine. E se você não conhece 68, dá uma procurada em Angeli. Vai ser bom. Eu conheço desde os meus 12 anos de idade, eu conheço o 68 e o Nanico. Exatamente, 68, o último barbichinho. E olha que o personagem 68, ele morreu atropelado por um caminhão da Coca-Cola, né? Sim. Meu Deus. Que história fantástica. Vale conhecer a história de um grande esquerdista, o 68, contra a ditadura. Sim. Vamos lá, Leandro, conta pra gente o que você tá bebendo. Como eu sou o 68, eu estou bebendo uma Tropical Blood da Infected Brewing. Cara, é uma barrel aged, parece vinho, né? Cabernet, é Merlot, muito boa. Mas ela é leve, ela não é tão pesada quanto o nome ameaça, né? 6% e 5 de UBU, suave. Vale, tô curtindo. Isso aí. E aí, Bennett, você tá bebendo o quê? Bom, eu tava tomando café até eu ver vocês tomando cerveja, aí eu fui na minha geladeira e peguei uma Heineken. É isso! Boa. É a excelente cerveja do dia a dia. O Leandro chama de a cerveja de todo dia. Porra! E eu tô bebendo a US Poison, da Capa Preta, que a gente recebeu naquele kit maravilhoso que eles lançaram recentemente do lote limitado. Então, nós vamos falar sobre ela no feed logo mais. Então, ouçam o programa e depois acompanhem a resenha sobre essa cerveja no nosso feed. Pra gente ir começando esse papo, a gente vai fazer uma pequena apresentação. Então, pra quem não conhece, Alberto Bennett é jornalista e chargista da Folha de São Paulo, editor do Plural Jornal, e além disso, ele ainda publica mensalmente um quadrinho sobre cerveja na revista do Clube do Malte. Então, Bennett, conta pra gente qual é a sua relação com a cerveja. É uma relação etílica, né? Pra comer. A minha relação específica com a cerveja artesanal começou quando eu conheci o Douglas Salvador, que é o cara do Clube do Malte. Uhum. Nossos filhos estudam, né? Uhum. Juntos, na mesma creche. E aí, num belo dia, ele convidou os pais dos amiguinhos para um churrasco. E óbvio que o churrasco tinha umas cervejas, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. E ali eu recebi uma aula, né? Olha, esse aqui é a cerveja. Aí ele me explicou todo tipo de cerveja. IPA, OPA, EPA, mas não sei qual é. E ele falou, eu só quero uma coisa, eu quero que vocês parem de tomar Skol. Tomem cerveja decente, tomem cerveja. E ali a gente ficou amigos. E aí eu falei pra ele que eu era desenhista, e ele conheceu o meu trabalho e me convidou para publicar esse quadrinho na revista do Clube do Malte. E depois que você toma essas cervejas, realmente você não consegue tomar mais qualquer coisa, né? Você não consegue. Abre um novo portal, né? Assim, fica difícil. E aí, assim, eu peguei o gosto, né? Acho que todo mundo que começa... falei pra ele, você é uma espécie de traficante, você dá pra experimentar e depois vem... Depois vem cobrando. A gente tem uma brincadeira que eu faço com algumas amigas. Eu tenho uma amiga aqui no Rio que ela é dona de uma distribuidora de cerveja artesanal. E aí a pergunta que fica no ar, ela é uma boa amiga? Porque ela virou uma beer dealer, né? Tipo, ela tem as cervejas mais almejadas e ela sempre fala, ó, vendi pra tal lugar, vai lá comprar. Então, assim, tem essas pessoas que levam a gente pra esse péssimo caminho. É. Muito bom. Mas você muda de patamar, né? Você não bebe mais aí só pra bebedeira, pra ficar... Não, você bebe, você saboreia
adorei a cerveja. É isso. Sim, certamente. E aí você começa a despertar o que a gente fala muito aqui, que é a curiosidade, né? Depois que você descobre que tem um outro sabor, além daquele lá da Skol, depois que a gente descobre que tem um outro sabor além desse, você fala, peraí, mas se tem esse, também tem outros. O que mais que tem por aí? Aí você começa a explorar essa brincadeira, né? E aí já era. Aí tu já embarcou. E olha que eu sou de uma cidade que é famosa, assim, era famosa até os anos 80, pela água, que é onde faziam a Antártica, nos anos 80. E ela escolheu Ponta Grossa por causa da água, tinha algo de especial, sei lá. Eu não vi nada de especial, só vi pessoa não sair de Ponta Grossa e não voltam mais. Não é a água que vai me perguntar. Mas tinha esse negócio. Assim, não, a Antártica se estabeleceu lá porque a água era especial. Acho que é lenda, né? Mas tudo bem. Muito bom. Bom, eu queria ouvir agora o seguinte. Fazer charges, né? Fazer o seu trabalho de ilustração e conseguir traduzir o humor pela ilustração, né? Conseguir fazer uma piada disso. É um território muito rico, né? A gente tem, infelizmente, hoje em dia, nós temos muito do que rir de maneira ridícula, né? Literalmente rir do ridículo. Mas eu queria saber qual tema que você prefere para relatar a sua charge. Se são temas políticos, amor, meio ambiente, qual é o tema que mais bate em você? Eu, sinceramente, eu gosto mais de fazer tira em quadrinhos, principalmente a de cunho pessoal. Tem uma frase que diz que o humor serve como autodefesa, né? Eu dizia que o meu humor é autodefesa contra mim mesmo. Então, eu prefiro esse tipo de humor mais autoral. Mas eu não sei por que eu fui entrando nessa de ser chargista e não consigo mais sair. É tipo a cerveja, né? Tipo a cerveja artesanal. Depois que você faz a primeira charge. Por aí. Acho que é isso. Mas eu acho que a gente tem mais motivos pra chorar ultimamente do que pra dar risada. Mas é aquele chorrir, né? Você tá chorando e rindo, né? Daquele desespero. É que você vai passando por fases, né? Você começa a achar engraçado, depois você já fica meio bravo, irritado, aí depois você começa a ficar resignado. São várias etapas. Acho que eu tô na fase do resignado. Você citou quase que são as etapas do luto, né? Por aí. Seria cômico se não fosse trágico, mas enfim. Mas por enquanto é trágico sendo trágico. Exato, você tem toda a razão, 100% apoiado. E conta pra gente como é que funciona um pouco esse processo criativo, né? De onde vêm essas inspirações? Eu aqui do meu lado, eu tive um irmão mais velho, faleceu muito novo, mas ele era um exímio desenhista, assim, ele desenhava muitíssimo bem. Tá aí uma querência, eu gostaria muito de ter aprendido a desenhar. Eu sou eu não sei desenhar nem boneco de palitinho com alguma, sabe? Eu não tenho noção de proporção e tudo mais. Mas eu acho que esse universo é muito rico, então isso me chama muita atenção. Eu gosto muito de tirinha da maneira geral, sou apaixonada pelo seu trabalho. Então eu queria saber como é que funciona esse processo criativo, de onde vêm as inspirações, enfim. Esses dias eu tava participando de uma... Eu não me lembro o que era, se era uma live também. Era pergunta sobre de onde vem, qual é o processo de ação. E eu tava falando que isso que é muito suor, né? Eu fico aqui na minha mesa, rabiscando, esperando as piadas virem. Mas enquanto eu tava falando, alguém me mostrou um desenho que eu fiz e que ele surgiu de uma maneira completamente diferente do que eu tava falando. Que era, como eu tava dizendo, que é um desenho do Nietzsche segurando um balão vermelho, que era Nietzsche, a coisa. E esse desenho surgiu porque eu tava num parquinho, meu filho tava brincando, e eu tava lendo um livro do Nietzsche e ele apareceu com um balão vermelho. Ele veio me dar o balão vermelho, eu falei assim, meu Deus, tá aqui o desenho, tá aqui o cartoon. Eu desenhei o Nietzsche, a coisa, né? Nietzsche, o palhaço. Isso é um processo criativo totalmente diferente do que você ficar aqui sentado, rabiscando, desenhando. Mas aí também esse é um processo mais livre, né? Eu não tinha pauta, mas quando eu tô fazendo charge, por exemplo, a minha pauta são 4 ou 5 assuntos do dia ou da semana que eu tenho que tratar na charge por uma questão de relevância. Então aí, nesse caso, sim, rabiscar, fazer 500 esboços, juntar umas 5 ou 6 ideias, separar essas ideias e, por fim, decidir por uma delas. Então, é um processo, a charge política é um processo que dura, sei lá, quase um dia inteiro. Para uma charge. Apesar de quando vocês veem no jornal um desenho tosco ali, meio frágil, mas aquilo demorou horas para sair. Não, eu não acho nada tosco nem frágil, pelo contrário, eu acho sensacional. Até porque eu acho que
entre aspas, tosco, o entre aspas, frágil, é aonde tá escondida a piada, né? Assim, é onde tá escondida não, é aonde revela mais a piada, por ser um desenho mais simples, tal, entre aspas, tosco, é onde ele acaba revelando. E você falou um negócio do Nietzsche, eu falo muito isso com as pessoas, que pra mim, criatividade, ela vem de mixagem, né? De você conseguir mixar assuntos. Então você tava ali lendo Nietzsche, viu teu filho com o balão vermelho, associou ao It, o palhaço, falou, caraca, Nietzsche, o palhaço, caraca! E tá lá o desenho. É a capacidade de fazer esse blend, né? Falando de cerveja aqui, né? De fazer geralmente é o cruzamento de dois universos distintos, que acaba criando um terceiro, e ali é onde reside a piada. Nossa. Por exemplo, sobre a fragilidade do desenho, que eu quis dizer, né? Quando eu desenho o presidente, mesmo quando era o Temer, ou quando é o Bolsonaro, ou a Dilma, ou o Lula, eu não faço o desenho para ficar uma réplica do personagem. Eu pego uma característica dele. Uhum. Então, para mim, uma característica do Bolsonaro é aquele sorriso dele. Muitas vezes é um sorriso de escárnio. Eu tô na tua página agora rindo de alguns, então quando vamos lá. Quando ele fica bravo, quando ele fecha, assim, o rosto dele, a boca cai, assim, vai lá no joelho. Então, eu tento terminar a tira ou a charge o mais rápido possível, antes que eu comece a achar a ideia sem graça. Então, eu preciso desenhar rápido, finalizar rápido, usar o mínimo de recursos ali, de cenário. Eu limpo tudo, deixo só o personagem. Então, mas eu demorei para chegar a esse desenho. Foram uns 20 anos rabiscando. Não, mas é fenomenal. Só pra furar a pauta aqui, que é um combinado meio do Leandro, a gente fura a pauta, quer dizer, ele fura e eu tenho que aguentar, e agora eu tô obrigando ele a sofrer esse mesmo mal. Ela tá aprendendo a fazer isso. Tempo pra tomar um gole de cerveja. Isso. Como é que você aprendeu a desenhar? Ou é natural? Tipo, nasci com isso. Teve curso? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, eu venho de uma família de pessoas que desenham. Meu irmão mais velho é desenhista, é um exímio desenhista, ele desenha muito bem. Ele sim faz desenho artístico. Porra, eu tinha chance então, hein, Bennett? Eu tinha chance, ó. Puta que pariu. Meu avô desenhava, e eu me lembro desde muito pequeno estar na mesa da cozinha desenhando com ele. Desenhando, sei lá, nave espacial, monstro, essas coisas que toda criança gostava. Com 5 anos eu ganhei um concurso de desenho, era o tempo dos militares, eu desenhei um soldado. Humor a favor, né? Mas ali lá pelos 11 anos eu tomei contato com a Chiclete com Banana, que agora a gente volta pro começo da conversa do 68. Ali eu descobri o que eu queria fazer. Ali eu vi que o meu desenho não era um desenho para ser uma expressão artística. O desenho ele tinha que ser um apoio para uma piada, para um discurso, para uma fala, né? Então ali eu descobri, é isso que eu quero. Eu não quero ficar... Porque eu via curso de desenho, você ia lá copiar uma maçã, copiar uma chaleta e fazer sombra. Nossa, eu não tinha a menor paciência para isso. Então quando eu vi aquele desenho, aí depois quando eu descobri o desenho do Jaguar, do Enfio, aí putz, a minha vida mudou para sempre. Então é isso, o desenho ele é um acessório para uma piada, ou para um discurso, para um pensamento, para uma viajada, sei lá. Isso é o que é o cartoon, é uma combinação de duas linguagens, de um desenho. O Schultz, né, o criador do Charlie Brown, dizia isso, né? Um cartunista é alguém que não sabe desenhar muito bem, não sabe escrever muito bem. Então, tomando isso, você tem um cartunista. Então, o que ele não consegue escrever, ele representa por desenho, o que ele não consegue desenhar, ele representa por palavras, é isso? Ele não vai ser um bom escritor, também não vai ser um grande pintor, então ele vira cartunista. Pra quem é jovem, pra quem é nascido nos anos 90, nos anos 2000, na verdade, acho que nos anos 90 ainda estava lá, Chiclete com Banana foi uma revista que nasceu ali nos anos 80, no finzinho da ditadura do país, criada pelo Glauco Angeli, Laerte e... Toninho Mendes. Toninho Mendes. E ali tinham personagens maravilhosos, alguns muito beberrões e por aí vai, como a Rebordosa. Pô, Juvenal, ontem eu fiquei tão louca que eu perdi as estribeiras. Ora, Rebordosa, só se for em outro bar, porque o que perdem aqui, eu devolvo. 68. Piratas do Tietê. Piratas do Tietê, um grande clássico. Geraldão. Osgarmo.
Esse era incrível. Era maravilhoso. E personagens que hoje, eu não sei se as pessoas aceitariam ou entenderiam muito bem, né? Eram piadas do anos 80, né? Assim, por mais vanguarda que elas fossem e crítica à situação que o Brasil vivia na época, ainda assim eram dentro daquele tempo. Era a abertura, né? Você estava saindo ali de uma repressão. Pessoas que tinham cabelo comprido apanhavam na rua, né? Homem com cabelo comprido apanhava na rua. Aquilo ali era a libertação de todos esses... toda essa opressão que tinha. Aquelas revistas ali da editora Circo, mais o Pasquim, a MED e outras publicações, aí foi a minha universidade. O curso de jornalismo eu só peguei o diploma. E ainda tinha, né? Você acabou meio que respondendo a próxima, mas só para detalhar um pouquinho mais as suas referências no mundo da charge, né? A gente estava falando aqui do pessoal da Chiclete com Banana, ou seja, Angeli, Laerte. O trabalho que eu gosto mesmo é o que é mais autoral. Então, dois autores foram importantíssimos, assim, para mim, porque me pegou numa fase que eu tive depressão, lá por 16 anos, que era justamente o Charlie Brown e o Woody Allen. O Woody Allen hoje, infelizmente, cancelado. Mas eu ainda mantenho a minha coleção de filmes e ainda assisto com frequência, porque aquele tipo de humor era o que eu queria fazer. Entendi. Sabe, a charge, claro, é importante, e hoje, mais do que nunca, é preciso ter uma postura bem clara sobre o que está sendo no país, mas se fosse para optar, eu estaria fazendo aquele tipo de humor ainda até hoje. Você está falando do Woody Allen e, enfim, ele... É uma pessoa absolutamente controvertida por diversos temas que todos nós sabemos, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, de cancelar Caetano. Mas Caetano casou-se com Paula Lavigne quando ela tinha 13 anos. E é o mesmo caso do Woody Allen, né? Casou aos 16, ela tinha 16, então hoje até hoje junto. Eu sou um apaixonado pelo rock e tenho que lidar com Chuck Berry, que também tem história disso, né? Que se a gente for cancelar todo mundo, eu vou me cancelar já. Não, então, é que eu acho que todo mundo tem alguém assim que você fala, cara, como é que eu vou cancelar? E também tem um pouco da separação daquilo que você entende que é o artista, né? Aquilo que é a imagem idealizada desse ser e aquilo que é a realidade sobre essa pessoa de fato no final da história, assim, esgarçando. Eu acho que uma pessoa que tem essa relevância pública precisa representar coisas que estão de acordo com a sociedade, enfim, eu não sei bem explicar isso, mas ela tem uma responsabilidade social diferente. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode também só botar no pedestal e falar que esse ser humano é perfeito porque ele faz famoso, porque ele canta bem, porque ele desenha bem, porque ele... E eu acho que ainda tem mais duas coisas que eu acho sobre esse tema. O primeiro, e aí total eu acho, né? Cara, cada tempo o seu momento. Então, essas discussões, a notoriedade para se debater isso e para se revelar temas e tudo mais... hoje é diferente do que 10, 20 anos atrás, 30, 40 anos. E há um contexto também. Há um contexto. Por exemplo, se aconteceu com o Adão e Turros Garay, começo de ano, com relação à tira da Aline e seus dois namorados. Uma leitora não gostou, não me lembro qual que é a charge, mas ela não conhece a história não conhecia a história da Aline, não conhecia a história do Adão. O momento em que essa tira foi criada, ela era, de alguma maneira, revolucionária, pelo menos na imprensa brasileira. Então, você precisa colocar esse distanciamento, porque senão você vai começar a cancelar Jorge Amado, você vai cancelar Monteiro Lobato, foi cancelado, você vai cancelar Chiclete com Banana, você vai cancelar todo mundo. E eu acho que tem que ter esse distanciamento para você compreender, bom, isso aqui é um produto daquela época, daquele período. É isso que eu queria falar, você falou melhor que eu. Hoje não faz tanto sentido, para aquela época. Aquela época funcionou bem. Que não faz aquela época estar certa, mas aquela época... Não faz, é verdade. Mas aquela época tinha estava num outro momento dessa desconstrução que a gente vem vivendo há tanto tempo, né? E aí sobre muitos temas. Isso, quando tem um ilustrador que tem um desenho maravilhoso, é o Negreiros. Ele ilustrou um livro, eu acho que o tema era escravidão, e ele desenhou as pessoas pretas como a Disney retratava naqueles desenhos dos anos 20. E virou matéria, acho que da Veja, me lembro.
Aquilo muito caricato, né? Ali eu comecei a perceber, não, mas realmente, a pessoa que reclamou tem razão. Isso aqui é um estereótipo completamente discriminatório. Então, ali eu vi que estava começando a mudar esse discurso. Isso já faz uns 20 anos. Sim. E a segunda coisa que eu acho sobre isso é o cancelamento, ele corta o diálogo, que eu acho que a gente não precisa cortar o diálogo. A gente precisa encerrar a ignorância, mas não cortar o diálogo. E a maneira de encerrar a ignorância é dialogando. Infelizmente, por mais difícil que seja, mas é dialogando. Então, assim, existe lei que não é o, entre aspas, juízo social para racistas, para homofóbicos, para fascistas, neonazistas que seja. Existe lei para isso. E essas pessoas têm que pagar pela lei, né? Eu acho equivocado a gente pegar e falar assim, o Negreiros fez isso, pronto, não consumo mais nada dele, não falo mais nada sobre isso com ele, não dou mais voz a ele, não converso mais com ele, cancelamos ele. Quando você toma uma atitude dessa, você tira a chance até do Negreiros aprender com seu erro e não fazer mais. Porque, naturalmente... A grande ironia é o nome desse ilustrador, né? Exatamente. Assim, você não aprender mais, ele não vai aprender mais. E aí o que vai acontecer? A reação natural dele vai ser: tô fora dessa brincadeira, foda-se. Eu não sei, isso é muito pessoal, né? Talvez a gente pense assim, mas alguém que passou por um processo traumático... Sim. Tem esse direito de cancelar, sabe? Sim. Eu tô falando muito do cancelamento social, não do individual, não do pessoal. Se eu falar, eu, Leandro, não quero mais isso, eu, por exemplo, assim, sinceramente, algumas marcas que eu vi postura no início da pandemia, eu não dou R$1 para essas marcas. Eu não dou nem R$1 para o Madeiro, não dou nem R$1 para Smart Fit, não dou mais nada para O Madeiro é outra coisa que saiu daqui de Curitiba. Eu não sei se vocês sabem, mas eu moro aqui em Curitiba. Sim. Aliás, do outro lado da rua aqui é o prédio do Deltan Dallagnol. Eu estou no centro da República. Você consegue ver daí o PowerPoint, não? Olha, não consigo, mas no topo do prédio ele deve morar na cobertura. O prédio tem uma bandeira do Brasil. Então eu presumo que ele mora na cobertura. Nossa Senhora. É uma tristeza, tá? É uma tristeza porque eu sou absolutamente apaixonada pela bandeira do nosso país, mas é uma apropriação absoluta que fizeram dela desse jeito. Me entristece. Essa ressignificação, digamos assim, entendeu? Sim. Eu gostava também. Bom, vamos mudar um pouquinho de prosa, mas ainda assim falando de arte, né? Não sei se você acompanha os rótulos de cerveja, mas nos últimos 15 anos os rótulos de cerveja no Brasil foram transformados, né? O rótulo de cerveja passou a ser uma superfície de comunicação artística, deixou de ser um símbolo de marca, e agora você tem cervejarias como Roncaloto, Ocus Pocus, Dead Rabbits, Dead Bennett. Dead Bennett. O que você acha dessa evolução? Você já comprou uma cerveja só porque olhou para um rótulo e se apaixonou? Já. Tem rótulos que são muito bonitos. Eu até pensei em fazer alguns rótulos, mas não sei, não é o meu estilo de desenho. Às vezes dá vontade de colecionar, porque tem coisas assim que são fascinantes. E é o design, né? Tirou aquela coisa ser só uma latinha com uma cor e o nome. Agora tem uma, sabe? Eu gosto daquelas que é sempre uma caveirinha mexicana. Que é quase com um rótulo falando, a caveirinha num rótulo de cerveja, é quase falando, veneno, hein? Então, mas vem aqui. Pô, é cerveja. É essa que eu quero. É essa mesmo. E assim, tem essa pegada, né? Porque antes era só a marca mesmo. E agora teve toda essa pegada de ilustração. Você falou que não é o teu estilo de desenho, mas é curioso isso, porque a sensação que eu tenho é que explodiu de um jeito que hoje, se a cervejaria achar que, dá pra trabalhar com tiras em rótulos, poderia, sabe? Porque a cerveja agora ela é um conceito, né? Ela começa no sabor, ela tem um discurso, ela tem uma imagem e ela é quase colecionável. Isso. E a gente vai fazer só esse ano essa cerveja. Exato, você tem toda a razão. E aí você tem, por exemplo, ali, que eu acho que combina muito com tiras, e não sei porque eu tô com tiras ou quadrinhos em si, eu tô com o Will Eisner na cabeça,
Você tem ali, por exemplo, a questão da Juan Caloto. A Juan Caloto conta pelos rótulos deles a história do bando do Juan Caloto, um bando de bandoleiros do México e do Velho Oeste, que ficam arrumando várias confusões e cada rótulo conta um pouco mais dessas confusões. Então, realmente, você consegue ler essas histórias. Né? Pois é, cara, você consegue ler essas histórias por meio dos rótulos. Então, se tiver algum cervejeiro ouvindo, eu tô disposto a fazer umas tiras em quadrinhos aí pra cerveja. Exatamente, era essa bola que eu queria levantar. Aproveitando essa pegada de falar de rótulo e falar de política e falar de tirinha, aqui no Rio tem uma cervejaria chamada Cervejaria Mito. Sim, o próprio. Mas ela é uma crítica, né? Então, os rótulos todos foram pensados nesses momentos épicos do nosso presidente e é bastante interessante. Enfim, mas eu acho que vale a pena você, que é um cara que desenha, que gosta e que tá inserido na charge política, vale a pena conhecer a Cervejaria Mito. É bem interessante, os rótulos são bem provocativos e muito legal. Tem comitiva presidencial, daquela história do 39 quilos de cocaína descobertos no avião da comitiva presidencial. Enfim, os rótulos são muito legais. E eu acho que tem super esse caminho, tá? Eu acho que, de repente, o próximo andar dos rótulos deveriam ser charges. Fica aqui essa provocação. O teor alcoólico dela é de 9,1%, que é exatamente a queda do PIB esse ano. Que beleza. Mas, enfim, a gente sempre brinca aqui que quando o papo é muito bom, a conversa voa muito rápido. E eu sou a Tiete deflagrada do seu trabalho. Eu queria saber, você já contou um pouco lá em cima como é que surgiu o convite para publicar os quadrinhos, né, do Clube do Malte. E uma coisa que eu tenho para dividir com você, a tirinha do Dia dos Pais que você publicou no Clube do Malte é uma tirinha que eu publico há 3 anos no meu Instagram, sempre no Dia dos Pais, óbvio, né? E ela é a foto mais curtida, mais comentada, mais compartilhada, mais engajada em linguajar do Instagram de todas as postagens que eu já fiz, e não foram poucas, eu tô perto de 1000 postagens. É a postagem que eu mais recebo no Dia dos Pais e que os grupos cervejeiros mais compartilham. Você sabia disso? Você tinha noção dessa história? Eu tive noção quando eu recebi de 3 pessoas diferentes. Como se fosse novidade, como se não fosse sua. Isso. E aí, pra mim é muito... Essa tirinha me pegou muito no contrapé, como eu te falei, publico há 3 anos. E era uma paixão, IPA era uma paixão que eu compartilhava muito com meu pai, que, enfim, infelizmente faleceu no final do ano passado. E era muito isso, assim, sabe? Meu pai era capaz... Eu sempre escrevo, eu falo, eu vou postar essa tirinha todo ano no Dia dos Pais, vocês me aguentem aí se vocês quiserem. E eu sofri um dilema terrível de descobrir quem era você. Porque quando a tirinha chegou pra mim há 3 anos atrás, tinha a tua assinatura ali no canto, eu falei, caralho, tentando procurar sem achar. Enfim, depois eu consegui descobrir. E esse ano eu virei uma voraz perseguidora de quem postava e não dava o crédito. Então eu falei, a tirinha é dele. Então eu marcava você em todos os posts. Falei, por favor, recorta aí, a tirinha é dele. Enfim, então era a primeira dar essa tietada boa, porque eu sou dessas. Enfim, há quanto tempo isso rola, de você publicar essa tirinha lá no Clube do Malte, né? E de onde vêm os insights de piadas tão especializadas na cerveja? Porque você falou que começou a caminhar pro lado da cerveja depois de ter conhecido pai de um amiguinho do seu filho na escola, o dono do Clube do Malte. Mas, assim, não sei se você é só bebedor de artesanal ou não, nada a ver. Como é que tá isso pra você, entendeu? De onde vem essa especialização pra escrever sobre o tema? Então, no começo, eu tava aprendendo sobre cerveja, era um universo completamente novo pra mim. E eu achava engraçado esses nomes sonoro, né? IPA, opa. E também surgiu por acaso. Surgiu assim, fiquei horas tentando pensar. Eu tava em cima da hora de entregar o desenho e a ideia não vinha. Eu pensei, amanhã, ou sei lá, semana que vem é Dia dos Pais. E aí me veio pai, sabe? É uma coisa, é um insight assim que eu não sei explicar. Mas depois eu comecei a me interessar pelo comportamento do cara que toma cerveja, porque também tem um estereótipo do cara que é viciado em cerveja, né? O cara deixa uma barba de lenhador, usa camiseta preta. Aí, Leandro! E aí ele vai se transformando num personagem próprio. E eu comecei a me interessar por esse
perfil. Eu tenho amigos, assim. É igual um outro quadrinho que eu vi, assim, que era um menino que ele olha pra uma cervejaria, daí a mãe fala, não, sim. Aí o menino tá de camisa preta, barba de lenhador, ela fala, tarde demais. Já vi esse. Mãe, agora já não dá mais não, agora já foi. E eu fui pra esse comportamento, não o comportamento, mas pela paixão que o cara tem por cerveja. E é um pouco também autobiográfico, assim, né? Tipo, até as 4 da manhã tomando cerveja, amanhã eu vejo o que eu faço da vida. Com certeza. E quanto tempo que isso rola? Quanto tempo você publica essa tirinha no Desde Malte? 2017. Desde 2017. Bastante tempo. Vai ter uma coletânea, um livro só de tirinha do Clube do Malte? Pra alegrar os cervejeiros? Sim, já conversamos sobre isso. Acho que a pandemia separou todo mundo, né? A gente tinha planos de reunir todos e lançar, sei lá, no final de ano, um especial de Natal, coisa assim. Mas vai rolar, com certeza. A gente tem que fazer um concurso para saber o nome do personagem. Porque antes acho que não tinha um personagem específico, mas depois aquele sujeito de barba vermelha foi se tornando o central ali da historinha. Pois é, mas eu não consigo acompanhar as tirinhas porque eu não assino o Clube do Malte, então eu fico vendo quem compartilha as coisas, né? Então eu não sei, eu não conheço, eu quero comprar o livro. Vocês receberão o livro. E aí, tem alguma novidade que o Bennett queira contar para os nossos ouvintes, seja tendo a ver com cerveja ou não? Algum livro, alguma novidade fresquíssima para que a gente divida com os ouvintes? Olha, eu tenho, mas é sobre o Amok, um outro personagem que eu tenho, não sei se vocês conhecem. É um personagem que eu lancei um livro, aliás, por uma editora aí do Rio de Janeiro, a Mórula, em 2013. Eu lancei o livro em 2013 e agora a gente está com planos mais concretos de tirar ele do papel e levar ele para, sei lá, tela. Animação, muito bom, muito bom. Ah, que legal! Ilustrada por você ou vai ter um estúdio de animação que vai fazer? Acho que não, vai ter um estúdio. Eu vou só fazer, sei lá, eu viro num estúdio, no processo de criação de um estúdio, você vira apenas uma peça da engrenagem. Então, entendi. Vai ter roteirista, desenhista, colorista. Muito bom, muito bom. Então aproveita e fala só um pouquinho do Amok. Quem é o Amok? Eu vi aqui O Amok é um garoto de 6 ou 7 anos, ele tem o aspecto de uma caveira, ele usa um moletom azul e ele quer comer os pais dele com molho pesto. Ele é meio... Gente fina. E olha só como é que surgiu a história desse personagem. A minha esposa, ela é chefe, fez um curso de chefe, trabalhou de chefe de cozinha por muito tempo. E aí ela fazia uns rangos assim com molho pesto e eu pensei, nossa, acho que até carne humana com pesto deve ser bom. E aí surgiu o personagem, aí eu desenhei o personagemzinho falando isso e acabou virando uma série de tiros. Que legal. Bennett, eu queria te agradecer demais, assim, eu tô muito feliz de ter conseguido, primeiro, descobrir quem era o autor da tirinha que eu me apaixonei. Segundo, depois disso, conseguir seguir, compartilhar, direto e reto, eu compartilho tirinhas que você posta, você e também o Bennett Apavora, que eu também sigo. E, enfim, eu brinco aqui com os convidados que a gente chama, que foi uma grande oportunidade para eu poder tietar todo mundo que eu quero, sabe? Tipo assim, oi, eu tenho um programa, vem falar comigo. É que aqui não dá para mandar um negócio para autografar, porque a gente tá aqui, ó, online, mas enfim, senão seria. Então, eu queria te agradecer imensamente você estar aqui com a gente, que bom que a gente conseguiu. Eu agradeço esse convite, foi divertido, descontraído. A gente tem esse jeitinho. Tomar uma cerveja enquanto eu tô trabalhando. Com certeza. Não, você bate papo, trabalha e bebe cerveja ao mesmo tempo. Onde é que eu mando o currículo, né? Com certeza. E a ideia vem assim, né? Vem de uma mistura. Não é romântico, né? Dois universos diferentes, trabalho e cerveja. Pô, muito obrigado, adorei o papo e, pô, foi ótimo aqui, gostei muito. Obrigado pelo papo, pelas piadas e é isso. Vamos em frente. Valeu. Obrigada.